Ô Flávio, gravar com criança é muito difícil? Você não faz ideia. Sabe aquele... Você teve uma experiência aí com o Juca e Juquinha, não foi? Não, com o Juca e Juquinha não. Lucas e Juquinha. É Lucas, é por causa do Lucas do Mundo da Lua, não é? Sim, mas é engraçado porque o ponto de partida pra gente, quando a gente inventou, o Cal e eu, né, o Cal Hambúrguer, que era para ser parecido com o Bola e o Bolinha. Que da Bolinha? Não, no gibi das revistinhas da Luluzinha e Bolinha, o Bolinha tem um priminho que é igualzinho a ele, que causa maiores problemas, e aí ele fica sempre com a culpa do que aconteceu. Mano, o moleque é o Satanás, mano. Praticamente. Agora, o Juquinha era um menino, tudo que ele tinha de bonitinho, ele era terrível. Então ele falava, realmente não quero era... mais, cansei, não quero fazer essa porcaria. Mas eu acho que por isso que a sériezinha deu certo, porque ele era o capeta mesmo. Não, por isso que deu certo. Então, com certeza ficou ótimo, mas eu acho que não chegou a gravar tudo que tinha para gravar, porque não deu tempo, porque demorava, entendeu? Cada um levava horas para eles conseguirem convencer o menino. Iam lá, brincavam, davam lanche, não sei lá, não sabiam mais o que fazer para aquele menino parar e gravar. Eu ia falar Juca e Juquinha de novo. O Lucas e Juquinha, eu acho que tem até na internet. Aí se o pessoal digitar no YouTube, consegue assistir, viu? É uma coisa legal, porque é no cenário do Mundo da Lua. Aproveitou tudo, né? Até a voz, se eu não me engano, é da Mira Har. Da Mira. Da mãe, né? Dando a branca ali no... Afinal, é a Carolina Silva e Silva. Né? Alô, alô, Planeta Terra chamando! Olha, esse episódio, assim como todos os outros, é claro, está muito especial porque é um reencontro muito, muito, muito legal. Hoje eu tô aqui com o Rony Facchini e a Grace Gianoucas. E aí, gente, tudo bom? A gente não se via há um tempão. Quanto tempo que vocês não se viam? Vai, bota uns 10 anos? 10 anos, né? Uns 10 anos. Tá, então pelo menos não é os 30 da gravação. Não, a gente não se encontrava, hein? Eu fui fazer a Terça Insana uma vez. Isso. A gente se encontrou assim, mas muito esporadicamente, né? Isso, Porque esse fenômeno que está aqui, não sei se vocês sabem, ela fez absolutamente de tudo. Quando chegou, acabou, nós acabamos o Rá-Tim-Bum, a Grace se lançou no trapézio, sem rede, e fez de tudo. Isso, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, mas nem todo mundo tem essa coragem. Mas nós somos artistas. Sei lá, eu sou da opinião seguinte, ninguém me chama pra fazer nada. Eu vou lá e faço, e aí chamo os outros. Gente, como é que era a dinâmica de gravação entre vocês lá no Rá-Tim-Bum? Eu queria falar pra você. Trabalhar na fundação, quando ela era ativa, porque ela tinha muitos programas ao mesmo tempo, né? Rá-Tim-Bum era um só. Eu fiz X-Tudo, eu fiz Alô Vestibulando, eu fiz muita coisa na TV Cultura. Eles têm uma coisa genial que você não tem o dia da estreia do programa. Então, como nós estávamos na mão de um gênio, que é o Fernando Meirelles, ele pegou e traçou junto com a equipe de pedagogos e pedagogas e os diretores e os roteiristas 90 e poucos programas. E nós fizemos os 90 e poucos programas, tal. Aí eles sentaram para ver e falou, tá faltando coisa. Lembra? Não. Tem que fazer mais 20 e poucos episódios. Aí fizeram mais 20 e poucos episódios, juntaram, quer dizer, a mensagem toda pedagógica do programa aí estava completa. E aí, por isso, mas aí que fica genial, né? Senão não dá. Quando você vai gravar novela, eles não querem nem saber. Se deu certo a gravação, acabou, meu filho. Você pode estar pelado. Não. Isso é tudo prazo. Então, assim, esse é uma maneira de gravar muito interessante. Eu nem sabia disso, Rony. O Rony era mais contato lá com a produção. Eu entrava, saía correndo. Mas o que é interessante e que para mim é um grande orgulho é poder ter participado desse projeto, que é um projeto que trata a criança como ser pensante, como ser informação, e cuja ideia é acrescentar um conteúdo para que ela tenha ferramentas para a vida, e não uma coisa de te arrancar e te levar para um consumo. Não te torna um consumidor, te torna um pensador, né? É claro. É um projeto, é uma parte do que te torna um pensador, mas é muito importante. Então, para mim,
Eu me orgulho muito de ter participado desse projeto, de estar com essa galera tão incrível. Mas como era dinâmica, a gente chegava de manhã, né? Era de manhã? Mais ou menos 11 horas. Umas 11 horas, aí a gente maquiava, almoçava, né? Você arrumava, almoçava e começava a gravação, porque chegavam as crianças da escola, nossos filhos, né? O João Vitor e a Pamela. E aí a gente gravava, era isso. O João Vitor e a Pamela eram arrimo de família. Os dois chegavam... É verdade, isso é verdade. Eram filhos únicos e as mães acompanhavam. Eram muito gentis e muito... assim, parceiras mesmo, né? Mas eram crianças, né, gente? Teve dia que o João Vitor acertou na escada e falou, hoje eu não vou falar nada. Não, tinha gente que não queria. Criança quer brincar, criança quer ser feliz. E nem sempre estavam a fim de gravar. E aí ninguém mais queria gravar a casinha, né? Porque as crianças davam trabalho. Foram vários diretores que passaram. Porque, nossa, fora que o João Vitor queria brincar. Eu me lembro que uma vez... no intervalo de gravação, a gente foi trocar de roupa alguma coisa, ou era a hora do lanche. E aí eu cheguei lá, tava João Vitor e Pamela ainda no cenário, ali as mães estavam ali, e eu entrei no cenário, tava João Vitor em cima daquela escada, com uma cordinha dizendo, pula pra Pamela, pula. Não, vai, pula. Eu não sei da onde que ele arranjou aquela cordinha. Mas eles eram o João Vitor, mas a Pamela era menininha, né, queridinha e tal. Mas o João Vitor era uma pestinha, um guri cheio de energia que tá aí hoje trabalhando, fazendo coisas muito brilhantes também. Mas você sabe que eu acho que o Rá-Tim-Bum tem uma diferença total entre os outros Rá-Tim-Buns, assim. Porque primeiro que assim, pela diversidade de cada um com a sua especialidade no verbal, sabe assim? Então, Carlinhos Moreno, a Lili Fonseca, a Yara, a Janra, o Marcelo Taz. O Vande. Então, assim, era tudo muito... Você nunca enjoava de ficar vendo, entendeu? Então, e tinha assim, essas coisas de escovar dente, tomar banho, parará, que não teve nos outros. Para nós foi uma surpresa tão genial falar, nós somos esse país que precisa mostrar pela televisão para essas crianças como é que se faz isso, que tem muita casa que não faz, né? Mas ó, vocês estavam falando do João e da Pamela. Sim, Vamos ver, porque eles mandaram uma mensagem para vocês. Vamos assistir. Amores. Oi! E aí, oi, mãe, gente, oi, pai. tudo bem? Tudo bem, gente? Que legal estar com vocês aqui hoje. Um privilégio poder ter tido vocês num momento tão importante das nossas vidas, né? Que é a infância e poder trazer vocês, um pouquinho de vocês aí para até hoje. Acho que agradecer esse tempo, agradecer o carinho, agradecer a paciência, né? Que não deve ter sido muito fácil. 2 crianças bem agitadinhas, né? No auge ali da infância. Então, na verdade, a gente quer pedir desculpa, gente, pela bagunça. Eu devo ter infernizado vocês. A Pamela não, que é uma lady, mas... não. Deus, desculpem. Acho que não era muito também, não. Mas pedir desculpas, né, por qualquer coisa aí que tenhamos feito. E agradecer pelo carinho, né, pelos ensinamentos, pelo aprendizado, pela convivência, fazer parte aí da nossa infância e de boas memórias desse período juntos. É isso aí, beijo, gente. Vocês são referências, beijos. Eu teria muito orgulho de ser pai natural desses dois, viu? Eu também. Eles são muito legais. Agora eu vou contar uma curiosidade. Borrei. Vou contar uma curiosidade. Faz 40 anos, né, o programa? 30. 30. Eles gravaram começaram a gravação em 89. 89. Bom, a Grace tinha o maior cuidado com o sotaque das gravações, de verdade. Porque ela tem um sotaque do sul bastante forte quando ela tá conversando naturalmente, coisa que ela perdeu bastante também. Não sei. Mas nessa época ela tinha bastante forte quando ela não estava em cena. Então ela fazia um paulistano assim, total, era bárbaro e tal. Só que quando eles infernizavam muito a gente... Abaixava o sotaque da gaúcha. Ela falava assim, escuta aqui, guri, tu é do mal, hein? Tu é do mal, tu dói aí. Eu não lembro disso. Eu lembro que era uma coisa assim, tu entrava e saía, né, Rônia? Tu ia voltar, tu entrava e saía pro pai, né, às vezes, vamos lá, vamos, não sei o quê.
E aí eu me lembro que às vezes estudava com eles na frente da TV, eu tava ali atrás, né? E tu tinha uma coisa mais assim, molecão com eles, né? Tu tinha. Eu já queria tocar a gravação. Eu tinha. Claro, nós dois profissionais, mas tinha uma coisa que tinha que ter uma paciência com criança, né? E assim. E eu sempre fui muito regradinha, né? Eu quero fazer isso assim, vamos lá, vamos fazer. E não dava pra terminar, às vezes, porque não rendia. A programação era gravar 3 programas e imagina, gravava 1,5 no máximo, né? Mas eles eram muito... E não vieram de uma formação, porque tem criança que faz teatro amador, né? Eles não, eles foram escolhidos por um teste, pelo tipo físico, eles não tinham experiência, eu acho. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito delicado para uma criança, né, saber essa coisa que está trabalhando, porque eles passavam a manhã na escola. Aí almoçavam. Ainda tinha que gravar a tarde inteira. À noite eles faziam lição. Então, assim, não é fácil para uma criança. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu jamais colocaria meu filho para ser ator mirim. Não tem problema. Ele já tá com 30 anos. Tá com 30 e tantos, certo? Ó, agora, continuando nesse assunto, o Flávio de Souza mandou uma pergunta pra vocês. Aliás, mais de uma, né? Vamos ver a pergunta do Flávio. Olá para vocês. Bom, a minha pergunta é para os dois. Eu queria saber se foi difícil interpretar o pai e a mãe daquelas crianças e se vocês, na época da gravação, tinham filhos. Grace tinha. Não tinha nada. Ainda não tinha. Não, eu não tinha filhos. Quando o programa terminou, eu gravei em 89, né? E ele foi ao ar... 93? 91. 91. É 91, não é? Que ele Foi pro ar. Foi pro ar em 91. 90 ou 91. Eu sei que começou a gravar em 89, talvez final de 89. Exatamente. Eu engravidei em 90 e meu filho nasceu em fevereiro de 91. E aí o que acontece, que a gente estava falando, eu não tinha filhos, mas tinha sobrinhos e tudo mais. Mas o que acontece é que depois o Rá-Tim-Bum repetiu muito, e eu quero dar aqui só um... O programa repetiu muito e a gente não ganhou nada. Nada. Até hoje. Essa é a reclamação padrão de todo Direitos mundo conexos, que vem aqui. direitos de imagem. A TV Rá-Tim-Bum, foi vendido pra fora, a gente não ganhou nada. Bom, enfim. E aí o programa repetia muito e as pessoas achavam... Porque como eu tenho alguns capítulos do Rá-Tim-Bum que eu tô grávida... E as pessoas me viam com bebê. Então elas achavam que durante anos que eu tava sempre grávida, não me chamavam pra nada. Durante anos é bom. Assim, quando passou, vai ter mais um filho. Eu falei, não, é um só. Mas assim, não, eu vou te dizer uma coisa, foi um grande aprendizado. Por muitos motivos, trabalhar com crianças, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu gravei com crianças. E foi me colocar no lugar deles também. Eles eram, né, como a gente já falou, um pouquinho bagunceirinhos, um pouquinho... tinha dia que eles não estavam afim, como qualquer criança que passou de manhã na escola, pelo amor de Deus, tá afim de fazer outra coisa. Enfim, não é fácil. Mas, assim, foi muito importante estar com eles, porque a gente se coloca no lugar deles, e para mim foi até bacana para me ajudar a educar meu filho depois, entendeu? Eu acho incrível porque eles eram muito inteligentes, muito. E eles souberam, com a história indo para adiante, eu, por exemplo, não tenho filhos, nunca tive... Não tem essa coisa paterna, conhecimento, né? Você sabe que o Norival Riso teve filho recentemente. Então você tá na idade ainda. Não, muito obrigado. Ô, Norival, dá umas dicas aqui pro Rony. Não está no meu cardápio. Não tenho essa chama dentro de mim. Nunca tive. Nunca quis ter. Então, pra mim, era diferente, sabe? Assim, eu era mais amigo deles, né? Como ela falou. Eles eram crianças muito espertas. Muito. Sabe? Então, com isso, o que você faz? Você tem que lidar. Então, não é que foi difícil, mas tinha que lidar. Porque tinha dia que eles não queriam fazer. Entendeu? E isso é uma coisa que na criança não adianta você empurrar, porque ele não faz.
Exato, a criança não tem. A gente é profissional, se formou, sabe as questões que relacionadas, vai com gripe, vai com febre. E vai outra, com tem que ajustar a câmera, tem que ajustar a luz. Muitas vezes vocês mais esperam do que atuam. E faz parte do jogo, né? Se bem que não, a gente chegava, já estava montado já tava já no esquema, Nosso cenário era um só. Exato. Então era fácil. Era, porque já tinha se decifrado toda a iluminação, era fixa, era uma coisa que não... Posicionamento de câmera exatamente, era. E, enfim, mas assim, foi muito legal. Agora, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vejo o Rá-Tim-Bum no ar e eu não me lembro de ter estado lá com aquela roupa dizendo aquilo. Não todos os capítulos, não todos. Mas não te acontece isso? Tu vê uma cena e fala, não me lembro de ter gravado isso. Não te acontece? É porque é muita coisa que a gente... Já tô pior, tenho 10 anos a mais que você, eu pergunto, sou eu? Mas é que sabe o que acontece? A diferença é diferente do fã que tá assistindo ali e na posição de vocês quando vocês estão trabalhando ali. Porque vocês fazem muita coisa. Então, imagina o fã, a pessoa tá assistindo ali o tempo e tá muito tempo com vocês. Então, a gente, por exemplo, eu decoro muito mais coisa, ou decorei muito mais coisa do que vocês. Então, às vezes eu falava assim, perguntava alguma coisa, não, porque falei pro Carlos Moreno, aconteceu assim, assim, assim. Nossa, como que você lembra disso? Eu falei, não, porque eu assisti, eu tava ali todo dia com vocês, é diferente. Vocês gravavam uma vez e necessariamente vocês não ficavam assistindo aquilo lá depois, né? É diferente. Exato. Agora, vamos ver, tem mais uma pergunta do Flávio de Souza aqui pra vocês, vamos ver. Bom, a próxima pergunta é pros dois também. Eu queria saber se foi difícil trabalhar com as crianças por causa do texto, porque tinha que decorar, etc. E como que era esse texto? Porque eu fui o roteirista principal do programa e eu escrevi as primeiras cenas de todos os personagens, mas eu não lembro de ter escrito texto para esses personagens. Então eu queria saber se teve texto, e se foi improvisado, ou se era um texto que era decorado e foi difícil, etc. E um grande abraço para vocês dois. Tá vendo? Não é só os atores que não lembram das coisas, os roteiristas também não lembram. Mas é que eram vários, não era só ele. Sim, mas ele não lembra se ele escreveu pras crianças. As crianças tinham um roteiro? Acho que ele não pegou a casa, não. Tinha texto, sim, que eles vinham com textinho decorado ou decoravam. Eu não sei se era do Flávio. Não sei se era. O Flávio era o diretor, o roteirista chefe, né? E tinha vários roteiristas. Eu não sei quem escrevia pra gente. Eu me lembro que tinha a pedagoga, as mães. E era muito interessante. Não, tinha texto, era escrito. Eu não sei quem que era que escrevia pra gente. Era da equipe. A da equipe. Mas tinha... Me lembro, às vezes, a gente falava alguma coisa, assim, e aí vinha, não, tá errado o português, não pode. Não, e você tá fugindo do foco dessa frase, que é fazer com que a criança aprenda isso. Então, assim, havia muito pouco improviso. Exato. E é uma responsabilidade muito grande. Então, mesmo... exato, porque aí é que tá, como o Rony falou no início, era um projeto educativo. Um projeto com início, meio e fim, onde eles puderam ver, opa, tá faltando, vamos acrescentar. Então, todos nós, além de estarmos a serviço do entretenimento, também estávamos a serviço da educação. Que é maravilhoso. E eu acho que toda TV feita para criança tinha que ter esse princípio. Por isso que, sinceramente, eu me orgulho muito de ter feito... Todos os festivais que o programa participou fora do Brasil, ele ganhou. Exato. De programa infantil, melhor programa infantil. Mas era maravilhoso mesmo. Era. E uma coisa muito interessante do nosso Rá-Tim-Bum, ou Rá-Tim-Bum mesmo, é que a gente ainda não tinha a tecnologia que veio em seguida e que o Castelo Rá-Tim-Bum usou com mais começou a usar, potência, né? Com mais potência. Nós ainda estávamos muito no chroma key. Então, assim, é muito bacana de ver aquela TV, a criatividade dos cenógrafos, dos roteiristas, do pessoal da arte, para criar figurinos do Gardim, né? Gardim que eu encontrei, querido, sempre talentoso,
para criar aquele ambiente, né, que era necessário. Então, assim, os recursos não eram muitos, mas o programa é extremamente criativo. Talvez, inclusive, porque os recursos não fossem tantos. Você sabe que a TV Cultura, a fundação, não tem muito dinheiro, né? Então teve um programa que nós tínhamos que dar um presente. E estava embrulhado o presente, não sei o que. Entrou a moça da contra-regragem e falou assim: só desembrulhe uma vez, não tem mais papel de embrulho. Eu não faço, como é que a gente vai fazer isso? Se errar, vai ser embrulho. Nossa! Mas isso não era o Rá-Tim-Bum. Era o Rá-Tim-Bum. Era o Rá-Tim-Bum, Não, porque assim, não era sempre assim, não é isso. Mas às vezes, né, tinha Acontecia. aquelas condições, né? Exato. Mas trabalhar para a fundação era deslumbrante. Pena que não faz mais nada, né? Agora, vocês fizeram um teste pra participar do Rá-Tim-Bum? Eu fiz. Eu fiz. Como é que foi o teste de vocês? Vocês lembram? Eu lembro. Eles primeiro me mostraram várias cenas dos outros personagens. E quando eu vi o Carlinhos Moreno vestido daquele jeito, quando eu vi o Norival, quando eu vi todo mundo com aquelas roupas sensacionais, sabe? Eu falei, gente, vai ser maravilhoso, né? O que será que nós vamos aprontar como pai, né? Aí na hora que chegou pra gravar, era aquela roupinha de mecânico, macacão. Sabe? E coisa eu falei, e nós vamos ser assim? Eles falaram, sim, vocês vão ser o contato que liga a criança da realidade para o mundo fantasioso, volta, desliga e põe a criança de novo em casa para fazer as outras coisas que tem que fazer. Muito louco, né? Vocês são a ponte que Essa liga metalinguagem, família, né? Essa metalinguagem. Por isso a roupa tem que ser comum. Exato. Mas comum, o meu figurino era maravilhoso. Era maravilhoso. Eu usava umas saias rodadas, usava uns godês, assim, tudo muito colorido. E tudo a casa, muito colorido. casa era muito colorida. Muito colorida, muito. Não, Casa tinha a muito linguagem Rá-Tim-Bum. Exato. Mas nós não tínhamos nos nossos personagens uma Eram figura. Realistas. Eram realistas. Personagens bem realistas. O meu, então, era macacão e graxa na cara. Agora, como é que vocês começaram como atores? Porque assim, até onde eu sei, eu acho que a Grace veio junto com um grupo ali, junto com a Ângela também, não foi? Não. Eu sou gaúcha, cheguei em São Paulo em 1984. Quem me trouxe para São Paulo já era atriz lá, já tinha começado a faculdade em 81. Aí fiz faculdade, fiz 2 anos e eu conheci o Caio Fernando Abreu. Foi o Caio que me trouxe para São Paulo. Ele foi ver uns espetáculos que eu já estava fazendo mesmo na faculdade, eu já comecei a trabalhar profissionalmente. E aí o Caio me assistiu, nós fomos ficando amigos, e quando ele voltou para São Paulo, ele falou, vamos embora para São Paulo e tal. E a minha faculdade só entrava em greve, então cheguei eu. Aqui, eu não conhecia ninguém, só o Caio. Me vim. E uma amiga em comum me disse que a Ângela Dipp estava aqui, tinha chegado, acho que uns 20 dias antes de mim, me passou o telefone. Eu não gostava muito da Ângela, que ela tinha um grupo lá que implicava com... Elas arpias? Não, isso antes, lá em Porto Alegre. Ela era num grupo lá de gatos e que eu fazia parte de um grupo que era o Racha do Balaio de Gatos. E que eu fui convidado depois, nem participei de briga nenhuma das implicâncias dos adolescentes lá, mas eles já implicavam comigo, então a Ângela era daquela turma, não gostava. Mas aí... Tem uma Dercy aí. Mas aí eu... não tinha ninguém, tinha aquele telefone, não conhecia ninguém, o Caio lá nas coisas dele. Eu falei, vou ligar pra ela. Ela me recebeu super bem, nós nos encontramos no MASP, e fomos comer... Lugar aberto, público, né? Lugar aberto. Não, e dali fomos... Era um sábado, um domingo, aí a Ângela tava lá, tal. Aí fomos comer no Jack in the Box, que nem existe mais. E como a gente sempre fala, selamos a ketchup, uma amizade que durou para sempre. E aí... A gente começou a andar muito juntas e resolvemos, quando eu me mudei, saí da casa do Caio, nós alugamos um apartamento juntos. Olha, e fundamos fundamos o nosso grupo. Ela fazia faculdade de dança, eu trabalhava de garçonete, fazia cursos livres, fazia curso com a Denise Stockley, tal, estávamos na luta. E aí a gente resolveu fazer um grupo de performance pra gente se apresentar nos lugares. Então, assim, eu trabalhava num pub
inglês, francês, porque era um povo que era de um francês e um do belga, todos os ingleses, a gente falava inglês e tal. E aí, no fim de semana, a Ângela fazia uns bicos. E aí, eu comecei a fazer umas performances no meio da bandeja. E assim, e aí outros bares começaram a nos ver, começaram a nos chamar. E passado um tempo, a gente fez um espetáculo, conhecemos o Marcelo Mansfield. Aí fizemos um espetáculo no Centro Cultural São Paulo, chamado Nas Gôndolas do Tietê, com esse monte de coisinha, quadrinho que a gente tinha criado. E o espetáculo estava cheio de pessoas que nos conheciam dos bares. Assim, nós começamos. Como disse a Marta Góes, eu era de uma turma que falava assim, táxi, siga aquele público. Porque é onde tinha interessado se as pessoas foram lá para nos ver ou não. E numa dessas, de todas essas apresentações que a gente fazia, estava aqui, estava lá, começaram a nos chamar para... Quem nos assistiu? Fernando Meirelles, Marcelo Taz. A gente se apresentava em lugares que essa galera frequentava. Era a nossa... Foi ficando a nossa turma, né? Madame Satã, nos apresentamos muito. Então, assim, nós éramos aquelas que estavam fazendo coisas aí. E veio o teste pro Rá-Tim-Bum. Primeiro, eu acho que primeiro foi o TV Mix. Foi. Primeiro veio o TV Mix. Anterior ao Rá-Tim-Bum. Anterior ao Rá-Tim-Bum. Que como a gente fazia muitos quadros, muitas performances, nos chamaram para gravar algumas coisas na Gazeta, para preencher a programação da Gazeta. Então nós fazemos quadros de humor, eu, a Ângela, o Marcelo, várias pessoas. E aí quando teve o Rá-Tim-Bum, fui chamada para fazer o teste. O meu teste, eu fiz teste por umas 3 coisas. Tanto que tem um Senta Que Lá Vem a História, que é a história comigo. Porque gravou antes. Depois, eu fiz outro... O meu teste que eu tinha feito para a mãe foi aprovado. E eu fiz a mãe. Então tem um Senta Que Lá Vem a História, que foi gravado antes da Casinha, que eu estou participando. E você, Rony? Olha, eu sou paleolítico, né? Porque eu sou engenheiro civil. Aí acabei a faculdade, fui morar 2 anos em Londres. E eu, antes de ir para morar em Londres, eu fui assistir a Miriam Muniz no teatro. Naquela época ela estava fazendo como atriz ainda. Ela deixou de fazer muito moça. Por desgosto mesmo da ditadura e dos amigos dela que acabaram falecendo antes dela e tal. Mas eu fui assistir a Miriam, e quando eu vi aquela mulher fazendo aquilo no palco, eu falei, se é possível uma coisa dessa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Mas eu era engenheiro. Bom, fui para Londres, esqueci que eu era engenheiro. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, morar em Londres 2 anos. Viajei toda a Europa, tal, voltei. Meus irmãos me pegaram, eles tinham uma construtora. Falaram, não, vem trabalhar com a gente. Falaram, não quero. Não, vem. Bom, meu filho, eu estourei. Fiquei mal pra caramba, tive uma depressão profunda, assim. Porque eu falava, não posso ser isso na minha vida, né? Mas eu fui cair nas mãos de um terapeuta muito legal que falou, então vamos contar aqui e tal. Quando eu falei do teatro, ele falou, vai fazer teatro. E eu fui atrás da Miriam Muniz. Uhum. E aí ela chegou para mim e falou assim, você é uma pessoa que não pode ficar estudando. Você tem que fazer. Você tem que aprender tudo na prática, na praça, no teatro amador, no teatro infantil e tal. Você tem que aprender tudo no palco ou se apresentando. Não interessa, não fica fazendo muita aula, não. Vai embora. Né? E daí este senhor que acabou de nos fazer as nossas perguntas, o Flávio de Souza, que fazia parte do Pod Minoga, que era um grupo importantíssimo aqui em São Paulo, porque tinha o Naum na cabeça e eles revolucionaram toda a parte plástica do teatro deles e os textos também, que eram sensacionais. O Flávio dava aula, foi fazer aula... Alves de Souza. Não, Alves de Souza. E o Flávio dava aula. O Flávio dava aula, fui fazer aula com o Flávio, e ele gostou, tal, me convidou para a primeira peça profissional deles sem o Naum. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou cair no teatro profissional sem ter feito absolutamente nada ainda? Tinha feito uma peça amadora com ele. Então foi uma coisa assim genial, porque nós entramos em cartaz com Parentes Entre Parentes, a Yara Janra dando um show. Para! Yara Janra dando um show, e fomos uma sucessão assim, de cara, ficamos 1 ano e tanto em cartaz.
E aí já tava lançada, a puta já tava no bordel, não tem jeito. Agora, é isso. Eu tô errado ou o Rá-Tim-Bum foi o primeiro programa infantil que vocês fizeram? Ah, não, foi o primeiro que eu fiz. Eu, sim. Não, eu já tinha feito X-Tudo, já tinha participado do... Não, mas o X-Tudo é depois. Não, o X-Tudo é enorme. O Gerson de Abreu começou o X-Tudo muito antes. Pode ter ido ao ar depois. A minha participação foi. Entendeu? Mas, não, talvez seja verdade. Eu acho que foi o primeiro programa infantil, sim, na televisão. E não tinha... Vocês tinham muito preconceito? Porque era uma época que, tipo assim... esses aí faz programa infantil, né? Pelo menos outras pessoas relataram isso. Vocês tinham... Sofriam preconceito? Trabalhar para a fundação era uma coisa de elite. Mas é porque era cultura, mas não é só isso, sabe? Porque eles iam buscar todo mundo no teatro. Não, e a TV, trabalhar pra TV Cultura ali, pra Fundação, realmente era uma grande família. E tinha pessoas incríveis ali, né? Eu, em nenhum momento da minha vida, é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, eu tive qualquer preconceito com o Rá-Tim-Bum, principalmente porque eu vim de um projeto extraordinário, moderno, revolucionário, que foi o TV Mix. Então, tudo que esses meninos me chamassem para fazer, eu iria me atirar. Te atira do precipício que tem uma câmera filmando. Eu ia fazer, porque eu tinha uma admiração profunda pelo trabalho deles, que é o pessoal da Olhar Eletrônico, né? Tinha o Ernesto Varela, toda aquela produção que era pra mim era uma referência. Então, assim, pra mim, imagina, nunca passou pela minha cabeça que seria um preconceito. Não, nunca. Mas você sabe que é engraçado também? Porque assim, o ator paulista, né? Nós não temos televisão aqui, né? Tinha a Fundação, que fazia programação infantil, e de vez em quando alguém lá aí de fora daquelas outras emissoras lançava um programa, uma minissérie, uma coisa assim, mas não tinha muita visualização, não tinha nada. É sempre assim, a Globo no Rio, com tudo, e nós tínhamos isso de sermos a grande classificatória do programa infantil, entendeu? Então, os atores paulistanos, esses todos que você mencionou, vêm do teatro. Então, tinha essa oportunidade também de fazer televisão, sabe? Então, era muito legal, a gente adorava. Era disputadíssimo. Agora, terminando o Rá-Tim-Bum, obviamente vocês fizeram outros trabalhos e também fizeram trabalhos em outras emissoras. Era muito diferente a maneira de se trabalhar na TV Cultura, né? Toda a dinâmica que vocês tinham ali no dia a dia, para as outras emissoras? Ah, sim. Eu acho que sim. Completamente para mim. Eu acho que sim, por exemplo. Porque, exemplo. por exemplo, fora da coisa, eu só fiz séries e novelas. E era meu grande problema, porque assim, vou falar aqui abertamente, eu tinha horror do Silvio Santos, porque ele era um banqueiro, era um ótimo, ele era um homem, assim, ele era um empresário de um peso, a ponto de chegar numa televisão. Só que ele nunca produziu um programa infantil dentro do SBT. Ele só comprou programas estrangeiros e traduziu e fez, e nem fez mal. Chiquititas era bom, né? Tinha algumas coisas razoáveis assim, mas tudo traduzido, nada produzido por nós, não era a nossa cultura, entendeu? Então eu ficava horrorizado de falar como é que não está na obrigatoriedade de quem tem uma rede de TV de produzir infantil dentro dela, porque a própria Globo, quando fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez muito bem. Né? E eu acho que tu tá te referindo também, não podemos esquecer que a gente tinha esse monte de desenhos animados e sériezinhas infantis que vinham de fora e que tinha uma âncora que geralmente era a Angélica, trabalhou no SBT. Eu trabalhei com a Angélica no SBT. Dentro do programa da Angélica no SBT, eu fiz uma sériezinha infantil. Olha que ótimo. Que eu era empregada, era uma novelinha infantil, mas passava os desenhos animados, né? É como o programa da Xuxa, como vários programas. O Gloob Gloob fez isso muito bem. O que tipo de passar. Porque o Gloob Gloob, ele também era a ponte entre os desenhos animados. Então eles faziam esse meio campo. Então, são... Mas eu me lembro de ter feito esse programa da Angélica e tal. Eu fiz bastante SBT.
Tu me perguntou pra gente qual a diferença. É diferente, é bem diferente. A cultura é um lugar que parece que a gente é uma família, né? Ali tem aquele refeitório, as pessoas se encontram, o jornalismo, não sei o quê, tem uma paz, tem aquelas árvores, é uma coisa sabe, de um ambiente. Eu vou espirrar, peraí. Vai o espirro da Grace Jones. Vamos fazer um corte do espirro dela. Não tem Covid. Mas era assim, uma coisa muito agradável de chegar, já davam. Lá, era muito agradável, assim, um lugar muito agradável de trabalhar, pessoal bacana, não era uma equipe enorme, eram várias pessoas, vários núcleos que se cruzavam. No SBT. Já era uma coisa mais show, né? E lá dentro, tu tava ali, aí passa uma pessoa vestida de não sei o quê, e o outro. E era assim, bem popular o SBT, né? A fundação era mais intelectual, os jornalistas, Fundação Rádio Cultura, tá? E ali, mas no SBT era uma coisa mais popular, assim, parecia que a gente tava, sei lá, na estação Jabaquara, ali, passava todo tipo de gente. Não, bem popular e bem animado, um tratamento bem brincalhão, pop, assim. Aí, na Band eu fiz coisas na Band, mas aí fiz séries, minissérie, né? Aí eu era contratado, eu nem ficava na Band, a gente já ia pra locação, e ali era outro esquema. Enfim, e aí na Globo é outro esquema mesmo, né? Outro esquema. Mas era muito legal trabalhar na cultura. Vocês sentem falta daquela época? Eu sinto. Sabe por quê? Quando eu fui fazer SBT novela, o Silvio Santos ainda estava no Sumaré, naquele prédio do Sumaré, e ele comprou aquela área toda lá para fazer a TV dele e falou o seguinte, chamou o Newton Travesso, que é um mestre, né? Estava fora da Globo, mas entende de televisão e de novela como ninguém. E chamou o Newton Travesso e falou, vamos inaugurar um centro de novelas aqui no SBT. Então, lá na Anhanguera, só tinha a novela. Não tinha mais nada. Tinha jornalismo, nós tínhamos um galpão onde ficavam os caras que escreviam, e fazíamos coisas. Eu fiz Pupilas do Senhor Reitor. Nossa, que bacana, é verdade. Quando eu lembro da luz que eles produziam, eles ficavam 3, 4 horas para fazer uma cena. Porque também não tinha essa pressa, sabe? E o Newton Travesso é um gênio. E ele sabia tudo, e ele chamou parceiros para fazer com a gente coisas maravilhosas, assim, outros diretores, iluminadores e tal. E um elenco paulistano, assim, que era a Juca de Oliveira, era a Joana Fon, era sensacional. Era sensacional. E foi maravilhoso fazer isso, assim. Também fazer novela sem a pressão da casa, sabe? Então eu tive essa sorte, mas foram 2 ou 3 só. Porque aí quando começou, eram 6, que lançou na Paula Arósio, eles já estavam com a televisão, já tinha se mudado para lá, sabe? Éramos 6, eu me lembro de assistir, éramos 6. Eu assistia e adorava, éramos 6. Tudo muito bem produzido. Com a Irene, né? Irene Avache. Irene. Todo mundo fez, todo mundo que era... todo mundo passou que não lá, estava fazendo Globo e que era paulistano, fez as obras do Newton Travesso. Só que daí ele viu que não dava para competir com a Globo, não sei o quê, acabou. Porque tudo a gente tem que ver, e isso é uma grande diferença da TV Cultura para as outras TVs, né, da fundação, que o resto, as outras viviam assim, numa coisa de propaganda que tinha que ter. A parte comercial, né? Exatamente, a parte comercial tinha que se dar. Da audiência, não deu audiência, tchau, vai, bota lá qualquer coisa. A cultura, e esse era grande diferencial, ele tinha um projeto educativo, estava dentro de um projeto de país, cumprindo a sua função, que deveria ser a função de todo mundo que tem uma concessão de canal, que é investir na cultura e na educação e na formação
na formação de indivíduos pensantes. E eu acho que a cultura, durante muito tempo, cumpriu esse papel, que as outras emissoras, que são comerciais, não têm. Sei lá, Futura, por exemplo, que é o canal da educação, é um canal a cabo. E não é todo mundo que tem TV a cabo. Então, assim, a gente tem aí uma discussão muito interessante, que eu acho que, né, tu tem a concessão, tu tem uma TV, é uma concessão do Estado para tu investir na formação do povo. E o que a gente vê muito é deformação, é manipulação e muito apelo, assim. Por quê? Porque é comercial. É como os políticos, né? Que defendem o cara da empreiteira investiu na tua campanha, tu vai servir para eles. Então é assim, as TVs também estão a serviço dos seus anunciantes. Interesses, exato. E a cultura, na época que a gente fazia, o interesse era educar. Educar e entreter. E tinha coisas muito maravilhosas, né? Ó, agora vamos com a parte... Eu acho que vocês vão tirar de letra, mas é o seguinte, é o teste do fã. Então eu tenho algumas perguntas aqui pra vocês sobre os programas. Vamos começar pela mais fácil. Qual que era o nome dos filhos de vocês na série do Rá-Tim-Bum? Que eram feitos pela Pamela e pelo João. Ivo e Lia. Qual o sobrenome? Tá soprando aqui, Silveira! Não! Silvio Silva, não! Não, quase, hein? Quase. Silva! Da Silva. É Silvio Silva que eu sou. Ó. Eu não lembro nem do meu personagem. Deve ter perguntado ele. Qual era É o nome dos personagens deles, né? Quem fazia a Esfinge no Rá-Tim-Bum? A Esfinge era o Norival. Boa. Aí, tá vendo? No Rá-Tim-Bum tinha uma personagem chamada Nina. Quem fazia a Nina? Yara Jana, beleza. Mas a pergunta é o seguinte. Qual que era o nome da boneca da Nina? Careca. Aí, tá bom, hein? Foi bem. Ela respondeu a maioria. Mas tá bom, vocês estão lembrando bem. Esses nomes eu sabia, mas eu não sei o nome do... Qual é o nome do meu personagem? O meu eu sei, Eva. Eu não sabia também que era Eva. É porque a gente não se chamava Caraca, quase. não lembro, velho. Qual era o nome do personagem do Robin? É porque eu acho que vocês não falavam muito. Não, eu sei que era Eva porque eu li em algum lugar depois, alguns anos Nossa, era depois. aquela coisa de papai, mamãe, meu amor aqui, não sei o Isso, quê. Então, vocês não falavam muito, é verdade. Mas as crianças vocês chamavam toda hora, Ivo, né? Lia. Então. Então, e eu chamava Por isso que muito. lembra mais. Deixa eu ver aqui. Vou lembrar agora. Raul. Não. Luiz da Silva. Nossa, E não Eva ia da lembrar. Silva. Tá. Luiz da Silva e Eva da Silva. Não ia lembrar, realmente. Da Silva. Estamos chegando no fim, agora vem um desafio, só que o pessoal não vai ver vocês fazendo esse desafio, que é o seguinte. Tira a roupa. Eu não vou estragar esse programa. De jeito nenhum. Não É o seguinte, no Rá-Tim-Bum tinha uma coisa muito bacana, que aí, às vezes, vinha umas crianças desenhando, né, com papel e caneta, e aí tinha uma música maravilhosa. Então, qual que vai ser o desafio aqui? Vocês vão fazer um desenho para estar presente no nosso livro. Que legal. Beleza? Beleza. Beleza, né? Agora que eu já tô aqui, eu vou fazer o quê? Vamos lá, Qual né? é o tema, professor? Tema livre, pior ainda. O tema livre, tá? Porque o pessoal da quinta B disse... Vamos desenhar. É algo que remeta vocês, né, à época que vocês trabalharam no Rá-Tim-Bum. Gente, obrigado por vocês terem vindo, foi demais. Obrigada, foi um prazer. Fácil. Foi fácil? Foi. E foi importante, né, Rony? Não, sentir a vontade, né? Porque senão, imagina, eu não via Grace há 10 anos. Isso, no mínimo. E Agora, aí- imagina o Carlos Moreno e o Paulo Contino se viam há 30. O Flávio de Souza e o Fernando também. Vocês ainda estão mais fresquinhos. Porque a gente faz teatro, né? Às vezes vai a gente ver. se encontra. Trabalhei junto com ela me convidou uma vez pro Mas eu Terça tive uma Insana. estreia de ir no palco também. E não fui ver aquele que todo mundo falava e não consegui porque eu tava no cartaz original. Não. Que é Fabuloso. fabuloso. Tu fez, né? Eu queria ir lá te ver no Primeiro ao último minuto. Só que era uma coisa louca, Orinal, porque era 20 pessoas no palco e a plateia de 60. Parecia teatro da corte. Tipo, levanta o pessoal, vem. Era lá no núcleo experimental?
Vamos jogar lá. Muito bom, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada a bom. você. Amém. E ó, para acompanhar o desenho deles, você vai ter que, claro, adquirir o livro. E para mais informações do livro, você pode acessar o nosso site terrachamando.com.br. Se gostou, não esquece aí, deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo e último episódio que estamos chegando aqui no final da nossa série e vai ser um episódio muito especial. Quem será que vem aí? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Ô Flávio, agora já que você é tão fã do Ricardo Corte Real, a gente podia promover um encontro entre vocês dois, hein? Acho que sim. Eu ainda tenho vergonha dele, mas tudo bem, assim talvez passe a vergonha.